Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Sou o reverendo Denilson, da Diocese Anglicana de Brasília, sou pároco da Paróquia da Santíssima Trindade, na cidade do Paranoá, no Distrito Federal. E convido você para mais um momento de reflexão, de fé e esperança. Ó luz radiosa e multiforme, brotada das águas do batismo e descida do céu, nós te adoramos. Ó luz matinal e jubilante, qual fogo de amor sobre a distância de todos os mortais, nós te adoramos. Ó luz infinita e aconchegante, cantada na paz do nosso encontro, interior e ao redor, nós te adoramos. Meus irmãos e irmãs, eu há 2 semanas pedi autorização ao bispo e ao clero da Diocese Anglicana de Brasília para suspender um pouco a minha participação nesse momento da mensagem de fé e esperança que a gente tem gravado toda terça-feira. E eu dizia para eles que o meu coração estava tão perturbado, tão aflito com a enfermidade da minha mãe, que vocês têm acompanhado durante todos esses anos. Nós já estamos indo para o 4º ano da mensagem de fé e esperança. E vocês sempre conosco, e eu sempre partilhando com vocês a saúde da minha mãe, a enfermidade dela. Pois bem, minha mãe viveu a sua Páscoa ontem, dia 19 de fevereiro de 2024. Minha mãe descansou em Deus. E aí eu queria partilhar com vocês, eu não posso me afastar. Eu precisava de vocês que durante todo esse período esteve conosco, acompanhando, rezando com a gente. E eu queria então gravar essa mensagem de hoje com o título Gratidão pela vida. Gratidão pela vida de Dona Joana. O modo dela descansar, a passagem dela foi de uma coisa tão maravilhosa, de um momento tão especial. Meus irmãos e irmãs, eu estava em Brasília ainda, acompanhando, aflito. Então a minha irmã Deise sugeriu, meu irmão, dá a extrema-unção a ela. Ela estava muito ruim, ela já não conseguia mais sobreviver. E eu falei, mas eu estou aqui em Brasília. Ela falou, vamos fazer uma chamada de vídeo. Vale do mesmo jeito? Vale sim, graças a Deus vale. Então eu me preparei, coloquei minha roupa clerical, porque minha mãe sempre dizia, padre tem que estar com roupa de padre. Reverendo tem que estar com roupa de reverendo. Tem que se identificar. Então fiz questão de me identificar. Então, por meio de uma chamada de vídeo, eu fiz então todo o rito que a gente chama no nosso livro de oração comum, é ministração à hora da morte. Nós conhecemos comumente como a extrema-unção. E ali eu pude, entre lágrimas, dificuldade para falar, para rezar, eu fiz então o nosso momento
de despedida espiritual. Minha mãe recebeu a absolvição dos pecados. Minha mãe recebeu a bênção de Deus por meio desse sacerdote, seu filho. E olha, meus irmãos e irmãs, 5 minutos depois, minha mãe entregou o Espírito. Completamente livre, completamente em paz. E hoje, meus irmãos e irmãs, eu quero agradecer a vocês. Eu quero agradecer a Deus pela vida de Dona Joana, pelo exemplo de mulher. E olha, a gente não está dizendo isso só porque, é filho, agora que morreu fala que ela é maravilhosa. Eu sempre disse, em vida, a minha mãe é uma mulher maravilhosa. E dou muito graças a Deus. Sou muito grato a Deus pela vida da minha mãe, por tudo aquilo que ela me ensinou, que ela nos ensinou. Todo o seu exemplo, a sua coragem, a sua fé, a sua determinação, a sua luta. Minha mãe lutou muito. 12 filhos. Criou todos. Na verdade eram 10, ainda tem 2 de criação. Muito religiosa. Minha mãe foi catequista durante anos. E olha, gente, ser catequista, me lembro muito lá do Salmo, eu não me lembro qual que é o Salmo agora, mas ensina-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me, Senhor, os teus preceitos. E também, educa teus filhos na fé. Minha mãe educava os filhos e as filhas dos outros na fé, para que pudessem ser pessoas melhores, para que pudessem entender o significado de ser cristão. Minha mãe cuidou das pessoas. Minha mãe amou. Foi intensa. Era brava e era extremamente carinhosa. Como eu sou grato a Deus. E eu queria convidar vocês que nesse dia nós possamos nos unir em gratidão a Deus, dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela vida de Joana. Muito obrigado pelo seu testemunho de fé, de compromisso, de ação. Muito importante, meus irmãos e irmãs, minha mãe agia. Não é aquela pessoa que ficava só dentro da igreja, rezando o seu rosário, não. Minha mãe era solidária, minha mãe estava junto das pessoas. Enquanto podia, evidentemente, depois que adoeceu, ela precisou ser assistida e graças a Deus nós pudemos assisti-la da melhor forma possível durante todo esse período. E como foi bom, meus irmãos e irmãs, como foi bom. Essas imagens que eu tenho ao lado da minha mãe, cuidado da minha mãe, o carinho com minha mãe, a inocência dela, ao final ela olhava de uma forma espetacular, angelical. Deus criou um anjo e levou de volta o seu anjo. Hoje nós agradecemos a Deus pela vida da minha mãe. Agradeço a Deus por ter me dado uma mulher tão especial como minha mãe. O céu está em festa. O nosso coração está um pouquinho conturbado porque a dor é grande, a saudade, a gente quer vê-la, a gente quer continuar esse processo todo, mas não tem mais. Agora a gente tem que aprender a superar, viver sem a presença física dela. Mas a memória, a lembrança, tudo aquilo que nos traz a lembrança de todo o amor e o cuidado de Dona Joana para com todos nós. Isso sim, devemos trazer a nossa lembrança. Isso sim, deve fazer parte da nossa vida. Meus irmãos e irmãs, minha mãe descansou em paz. Que nós também possamos viver em paz. Joana vive eternamente no coração de cada um de nós. Amém.
esse foi o nosso momento da mensagem de fé e esperança de hoje. E aí, se você desejar entrar em contato conosco, pedir uma oração, agradecer a Deus por graças alcançadas, nos procure. Temos lá nas redes sociais a Diocese Anglicana de Brasília, tem os nossos contatos, nossos telefones, e-mail, nessa rede grande que nós temos de oração. Agradeço a você por estar conosco todos os dias na nossa mensagem de fé e esperança. Até o nosso próximo encontro.